Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Ezequiel, capítulos 31 e 32. O capítulo 31 continua o juízo contra o Egito. Agora o Senhor fala por meio de uma comparação. Ele compara o Egito ao grande cedro no Líbano, a Assíria. O versículo 2 abre uma comparação que será realizada ao longo do capítulo. A quem você é semelhante em sua grandeza? E então há a resposta no versículo 3. Eis que a Síria era um cedro no Líbano. O Senhor agora pretende comparar o Egito à Síria. A Síria é descrita como um cedro no Líbano por conta de toda a sua beleza. Dos versículos 3 ao versículo 9, há uma descrição de toda a beleza e riqueza que havia neste cedro, nesta grande árvore. Nutrido de muitas águas, este cedro cresceu mais do que todas as árvores do campo. Todas as aves do céu, os animais do campo e também todos os grandes povos procuravam refúgio nela. As aves se aninhavam nos seus galhos, os animais davam cria debaixo dos seus ramos e os grandes povos se assentavam à sua sombra. Foi o Senhor quem deu toda essa beleza, todo esse poder à Assíria. Porém, nos versos 10 a 14, há a reversão dessa condição. Visto que ela se elevou à sua estatura, se tornou orgulhosa, o Senhor então a entregou nas mãos das mais poderosas nações, e ela então foi rejeitada, foi alvo do juízo do Senhor. Agora os seus galhos caíram sobre os montes, os povos se retiram de suas sombras, as aves do céu não habitam mais nos seus galhos, mas agora habitam em suas ruínas. Os animais selvagens se acolherão sob seus ramos. Há uma dispersão, uma reversão de tudo que foi dito anteriormente. Os versículos 15 a 17 trazem a resposta. Qual foi a reação das nações diante da queda desse grande cedro? E o verso 18, que encerra esse capítulo, compara justamente Faraó com a Assíria. Este é Faraó e toda a sua pompa. Assim como o Senhor trouxe glória e força à Assíria, ele o fez também com o Egito. Porém, assim como a Assíria se tornou orgulhosa e foi derrubada, o mesmo acontecerá com o Egito, que agora orgulhoso será alvo do juízo do Senhor. O capítulo 32, que encerra o juízo sobre o Egito, traz duas mensagens. A primeira delas é uma lamentação e a segunda delas é o juízo, a demonstração de como o Egito descerá ao mundo dos mortos. A lamentação sobre Faraó, o rei do Egito, o compara com um leão entre as nações, sendo que na verdade ele era um crocodilo nas águas, agitando as águas. O Senhor então estenderá sobre esse grande monstro, sobre o Faraó, a sua rede e o puxará para fora das águas. Ele o deitará no chão e lançará em campo aberto o seu corpo, para que todas as aves do céu e os animais de toda a terra se fartem de sua carne. O Senhor enviará a espada do rei da Babilônia contra ele, e assim acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Esse juízo tem o papel de revelar ao Senhor. No dia em que o Senhor brandir a sua espada contra o Egito, todos os povos tremerão sem parar, com medo de perder a sua vida. O segundo juízo desse capítulo é sobre a descida do Egito ao mundo dos mortos. Acerca deles, o Senhor declara: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. E a descrição que vem em seguida compara o Egito a outras nações. Ali está a Síria com todo o seu exército, ao redor dela todos os seus túmulos. Todos eles foram mortos, caíram à espada. O mesmo é dito a respeito de Meseque e Tubal, a respeito também do Egito, de Edom, dos príncipes do norte. Todos eles serão julgados. O Egito será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. O capítulo se encerra dizendo que o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus. Os capítulos 31 e 32 encerram o juízo do Senhor sobre o Egito. E essa parte final compara o Egito com outras nações. Assim como a Síria, que era um grande cedro no Líbano, o Egito também era todo pomposo, cheio de brilho e de riqueza. Mas agora, assim como o Senhor derrubou a Síria,
derrubará também o Egito. Faraó e todo o seu povo serão mortos à espada pelos babilônicos enviados pelo Senhor. O juízo do Senhor teria um papel didático, ensinaria outros povos ao temerem. Quando vissem o juízo do Senhor contra o Egito, todos os povos tremerão e temerão pela sua vida. Era uma lembrança para aquelas nações de que há um Deus que reina sobre a terra e que deve ser temido por todos eles. Judá, que havia procurado refúgio no Egito, confiando no Egito, agora é advertido contra a confiança no poder humano. O Senhor era o único digno da confiança do seu povo, e esse juízo contra o Egito reafirma isso. O juízo do Egito encerra essa seção do livro de Ezequiel sobre o juízo das nações e termina justamente com essa comparação entre as nações que descem aos mortos e Cristo, aquele que triunfou sobre o mundo dos mortos. Enquanto os reinos desse mundo, que muitas vezes colocavam medo nos outros, como o povo de Judá e de Israel, que temiam esses povos, e que muitas vezes procuravam refúgio neles, como foi o caso do Egito, alvo da confiança de Judá, esses povos, todos eles foram mortos, tiveram seu império, o seu reinado encerrado. Cristo, porém, é aquele que a morte não pôde deter. Ele venceu sobre a morte. Ele é o único digno da confiança do seu povo. Há um claro contraste entre Cristo, o grande rei, que julgará o mundo e que triunfou sobre a morte, e os reinos desse mundo, que são passageiros, que não são confiáveis e que perecem. Esses juízos nos lembram de que esse mundo é passageiro, de que toda a glória, toda a riqueza, tudo que acumulamos aqui, permanece aqui. Nenhum de nós pode vencer a morte por conta própria. Por mais que façamos nossas obras e construamos grandes riquezas nesse mundo, tudo isso passará, mas aquele que se apega ao Senhor permanecerá para sempre. É somente por meio de Cristo que nós podemos passar da morte para a vida. É através da obra de Cristo que nós agora temos a esperança da vida eterna. Portanto, que o nosso coração esteja firme em Cristo, que depositemos toda a nossa confiança e esperança na obra de Cristo, pois somente ao nos agarrarmos a Cristo podemos ter a certeza de que esta vida é passageira, mas que há uma glória eterna que nos aguarda. Que vivamos nessa grande esperança e expectativa da vida eterna com Cristo.